Olá, boa tarde, tudo bem? Aos meus queridos e minhas queridas e aos que estão vindo agora. Meu vídeo está M. Pazini Júnior, Marcos Pazini Júnior, na luz da reflexão e da consciência. Então eu abordo vários temas que se convergem, são vários assuntos, é versátil, né? Vou falar desde de alguns assuntos do comportamento social humano, das coisas que estão ocorrendo, como eu também tenho uma paixão enorme por filosofia, antropologia, arqueologia, história, também assuntos abordados como alquimia, hermetismo, misticismo. Então, ela não tem assim um assunto específico, mas tem assuntos assim diversificados. Diversificados não. Qual o termo mais correto que eu posso usar? É versátil, de que fica a escolha do público. Né? Mas eu posso dizer que todos os assuntos são interessantes. Eu já fiz várias recomendações de outros vídeos dos quais eu sou inscrito, né? E vou tentar aqui lembrar de todos, né? Por exemplo, os vídeos do Regis Tadeu, do finado Olavo de Carvalho, do Mário Schroeder, da Monja Cohen, do Leandro Carnal, Caio Fábio, tem também a Tenda do Necromante com Oswaldo. Tem mais Regis Tadeu, Lucilena Galvão, extraordinários vídeos dela. Também há pouco tempo eu comecei a ver os vídeos também da Lúcia Veríssimo também. São muito, muito bons. Tem o Rodrigo Neves, que é o mesmo ele tem dois vídeos. Um é o Rodrigo Neves e o outro Evidências, arqueologia. Cada um com suas posições, mas todos os assuntos deles convergem, né? Pelo menos com as coisas que eu acho úteis para o desenvolvimento da mentalidade humana, do equilíbrio, tudo que converge com coerência e sensatez, né? O bom senso, e os pés no chão e a cabeça em cima do pescoço. Né? Bom, eu tive meu último vídeo. Eu ia passar esse vídeo semana retrasada ou passada, mas por várias intempéries, imprevistos e coisas que vão atravessando o caminho, dificuldades que brotam uma em cima da outra, a gente acaba tendo que, sei lá, resolver todas essas interpelações, que elas atropelam, interpelam as coisas que a gente quer fazer. Então, por isso que eu estou um tempo sem filmar, né, praticamente 2 semanas. Né? Espero que daqueles que estão gostando, se puder, os que não são inscritos, se inscrevam. Os que ainda não são inscritos, pode dar só o like, mas seria interessante escrever e dar um like e compartilhar. E tentar, pode dar também suas opiniões aqui nos comentários, podem fazer comentários a favor ou contra, que é interessante, para que a gente possa, de repente, até melhorar alguma coisa que a gente não esteja pensando ou vendo. A gente, que eu digo, eu estou me referindo a mim, que eu não esteja vendo, não esteja observando, para poder observar e responder. Tá bom? Bom, esse vídeo não vai ser muito longo, não. O assunto de hoje seria referente lá àquela operação que ocorreu no Rio de Janeiro. Eu me lembro que eu comprei a passagem numa segunda-feira para vir para Costa Verde, e no dia para quarta-feira, e na terça-feira do dia seguinte houve aquela operação, aquela coisa impactante, né, que impactou todo mundo, né? Mas é um comentário que eu queria fazer desde a semana retrasada, da semana passada, mas que não foi possível. Só vai estar sendo possível eu falar agora. Bom, o que eu queria falar em relação àquela operação foi uma operação bem sucedida, né? 115 pessoas ou indivíduos na margem da sociedade, marginais, são colocados como marginais, não tem outro nome, são criminosos, e 4 policiais e 15 desses feridos. Né? Uma parte desses 15 feridos estão em estado grave e outros estão se convalescendo, estão se recuperando. Mas abateram 115 criminosos. E no comentário que eu ia fazer na semana, dias depois e tal, é que
antes que alguém fizesse algum comentário, mas já passou também, fizesse algum comentário, olha, o pessoal da favela, da comunidade, foi lá e pegou lá no mato, lá no topo do morro, mais corpos e trouxe, para não dizer que seriam corpos de pessoas inocentes, que não são, porque inocentes estaria caindo no local onde está a população, que vai para o ponto de um ônibus ou volta para casa, não ia para um topo, porque não faz sentido nenhum. Então foram 115 criminosos, né, humanos que se colocam à margem da sociedade, marginais. Infelizmente tiveram que merecer. Ainda há muitos marginais, ainda há muitos criminosos que cometem homicídio. Antigamente roubo era aquela coisa furtiva que ninguém via, se comentava muito na década de 70 e 80. E assalto era uma coisa assim, assalto à mão armada. A pistola, faca, a violência, o ataque, chamava de assalto, e o roubo era aquela coisa que você não vê, fui roubado. Mas hoje em dia, por que eu estou falando isso? Eu me lembro quando eu fiz a faculdade, não terminei por falta de verba. Na Estácio de Sá, Direito, roubo, né, na linguagem técnica, na linguagem da qual eu aprendi, no senso dos estudos, o roubo é tanto assalto como o furto, que é de forma furtiva, que a pessoa não vê, a pessoa vai lá, afana e não quer que a vítima veja. E o assalto é aquele que parte para cima. Ou, na hora que a pessoa está roubando, ou ela vai se entregar, ou ela vai reagir e vai praticar o assalto, que na linguagem de direito, durante o tempo que eu fiz, era a mesma coisa, e nas outras faculdades também. E houve, né, no fim, foram 119 mortos, mas depois veio outro dado que foram 121. Então, quer dizer, dois. Um acho que era morador de rua, o outro deve ter sido alguma outra pessoa, né, mas infelizmente isso ocorreu, infelizmente, né, tiraram pessoas que cometem, estou me repetindo, que cometem assalto, latrocínio, homicídio, extorsão, fazem o tráfico de drogas, furtam também. Pessoas que têm essas ações, têm essa conduta, foram abatidos. E a perda de 4 policiais, 2 civis e 2 militares na ocasião. E emendando esse assunto a outros assuntos dessa situação social, de marginalidade, eu fico relembrando aqui de uma coisa lá no ano passado, do início desse ano, as coisas que foram ocorrendo, né? Porque tem uma caneta que solta. Você vê, uma mulher que teve 20 passagens, né? 20 passagens, ou seja, 20 prisões, 20 fichadas, não sei se ela chegou aí para o presídio ou não, foi aquela prisão leve, depois soltou 20. Alguém assina para poder liberar, né? Eu já vou chegar onde tem que chegar, não onde eu quero chegar, não, onde deve se chegar, né? Porque não é novidade para ninguém. E teve daquele do rapazinho que assaltou um cara lá, não sei se foi no Leblon, Ipanema, em Copacabana, que chegou a bater, espancar, o cara já estava com 18 para 19 anos, ele tinha 9 passagens. Eu não lembro a quantidade que ele era menor de idade e as outras que ele era maior de idade. Mas por atacar pessoas, roubar mesmo, roubar na mão grande, né? Quase que no assalto. Então, alguém com a caneta assina. Eu me lembro quando eu estava fazendo direito, eu estava querendo questionar magistrados e magistradas, até o Supremo Federal. Então você vê gente que, antes de ser juiz, o juiz, a magistrado, delegado, a delegada, promotor ou promotora, você tem que ter 3 anos de experiência. Depois que você se forma, você tira a OAB, você tem que ter 3 anos de experiência de advocacia para poder depois fazer o concurso público para assumir um desses cargos. Mas a caneta que solta é da magistratura. A decisão final é magistrado e magistrado, não é delegado nem promotor. É magistrado ou magistrado. Aí você vê pessoas que teve 12, 10, 11 anos, 5 anos, alguns por latrocínio, outro entre homicídio ou latrocínio, que voltam. E tem aqueles indultos que soltam criminosos marginais de todas as áreas que se possa imaginar, né? Desde traficantes, milicianos, golpistas,
que saem e a maioria não volta, porque a caneta, né, esse indulto, põe para fora as pessoas que têm reincidência, ou seja, cometem os mesmos crimes. Umas fogem, não procuram, e depois lembra que tem que procurar, e vai procurar, por causa dessa caneta que liberou, ou porque fugiu, né, ou por causa do indulto. Então, o magistrado e a magistrada, às vezes, também tem uma culpa. Tem uma culpa. Porque a partir do momento que bota um homicida que comete 4 reincidências, é a mesma coisa que um criminoso de golpe, um assassino, ri na cara da pessoa que está, porra, para que eu não vou ser preso? Eu não vou pagar nada, né? A sociedade, a impunidade reina. E a pessoa que assina a caneta, ela tem a graduação, depois vem a pós-graduação, depois vem o mestrado, depois vem o doutorado. Diz assim, nós sabemos o que estamos fazendo. Engraçado, porque nós temos todos esses estudos. Realmente é maçante, os estudos são maçantes. Envolve pesquisa, horas e horas de estudos. Mas ele está incompatível com a realidade e com a prática. E está vendo reincidência. Mais de uma reincidência. Se uma pessoa houve reincidência pela segunda vez, aí ele deveria cumprir a pena inteira. Pela terceira, não deveria sair. E às vezes, infelizmente, a gente tem que concordar com a pena de morte, porque às vezes o cara é viciado em matar. A pessoa solta um homicídio que às vezes cometeu 10 homicídios. 10. Uma caneta assinou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª. Ou a primeira, a segunda, a terceira e quarta. Para o criminoso. Eu estou falando dessa caneta. De quem fez a graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. E está lá como, porra, sou o senhor doutor e tal, parará. Mas aí você liga a televisão e a violência da década de 80 para cá, o número de... não, porque antigamente não cobria. Pô, podia ter parte que não cobria. Está cada vez maior. O número de golpistas, de gente que comete extorsão, de gente que comete golpe, todos os tipos de golpes, até bobos, que as pessoas já deveriam ter aprendido em 70 e 80, e hoje em dia a pessoa já deveria estar mais evoluída. Aqui. Alguns já sabem, não, porque isso aí é da internet, porque não existe, mas ele comete o mesmo crime se ele fosse físico, então deveria responder, não, nós temos que ver o mecanismo, que porra de mecanismo, cara? Por exemplo, essas bets, para mim, essas bets aí é contravenção. Estão fazendo uma propaganda enorme nacional. Eu nem sabia o que significava essa porra de bet. Tá aquele negócio betando, e não falo o que é. Não falo o que é. Agora, todos os moderninhos que gostam de depilar aqui, o sovaco, o homem, até o ânus. E a moda, cara. Os caras com cabelinho, esses cabelinhos modernos, ou então cheio de bolinha, que antigamente, naturalmente, seria colocado como ridículo, como motivo de chacota. A pessoa sabia se vestir, sabia se apresentar. Mas o modismo leva muito à depravação e depois reclamam da depravação. Então tem algumas anomalias e algumas aberrações. Você abrir a boca, você vai preso, mas você está assistindo. Porque a terminologia, a aberração, está lá no dicionário, no pai dos burros. As pessoas perderam a noção disso. Então apoiam e legalizam. Então, vocês lembram o tempo do bingo? Pô, bingo, maravilha, tinha bingo em tudo que era canto, o país inteiro. Aí as maquininhas, os bares, botiquins, todo mundo com aquelas maquininhas de jogo de sorte. O jogo do bicho era contravenção, sempre foi. E aí aquilo ali se vinculou à criminalidade, como essas coisas aí também vai se vincular à marginalidade. O que nós fizemos de errado? Porque vocês emburreceram. Vocês, sociedade, autoridade, emburreceram. Não é possível, cara. Não é possível. Pô, perder noção de valor, de equilíbrio, de coerência, de sensatez. Parece que está indo ralo abaixo. A mentalidade humana e social está uma coisa, sabe, berrante, cara. Que a gente assiste. Está uma coisa assim, berrante. Agora,
Depois, aquele negócio de bingo, maquininha, virou crime, a polícia foi atrás, fechou um monte de casa de bingo. Aí vê essa maravilha. A Beth, joga aqui para e o Tigrinho. Cara, e tá um monte de gente, e tá jogando isso, joga isso. Se você botar vídeo de pornografia, tá cheio daqueles joguinhos, mas também, lógico, pornografia, né? Putaria, né? Porque isso é compatível com aquilo, né? Então, esse é o meu recado. Acabou ficando grande o vídeo, eu disse que ia fazer um vídeo curtinho, mas é isso aí, eu faço a minha crítica, porque eu posso reconhecer a autoridade quando ela se coaduna com a realidade e com as consequências. E, atualmente, as consequências de marginalidade, criminalidade, violência estão maiores, graças ao pessoal da canetinha, que está ajudando a ampliar isso. Parabéns. Parabéns, é isso aí. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. O meu assunto não deveria ser isso. Eu gostaria de falar muito sobre assuntos mais construtivos, mas infelizmente a gente não pode tapar o sol com a peneira, botar frente à realidade. Então, tanto culturalmente, musicalmente, e tá uma coisa assim absurda, e cada vez mais absurdo. A libertinagem está tomando o lugar da liberdade, e a liberdade está perdendo o seu conceito. O seu conceito não, da questão da liberdade ser conceito. A liberdade está perdendo a sua definição, a sua etimologia. Isso aí. Bom, gente, me desculpem o comentário. Para tentar alcançar as pessoas que são... ou as pessoas que, pô, cara, estamos vendo isso. É igual a eleição. É igual a eleição. Eu vou encerrar, calma lá que eu estou me estendendo. É igual a eleição. Aqui a gente tem a urna eletrônica. Os países do primeiro mundo, França, Estados Unidos, Europa inteira, bateram palma, parará, eleição. Mas engraçado, uma vez até mandei essa para um amigo meu de anos. Foi engraçado, por que os países de primeiro mundo não usam urna eletrônica? Só aqui que usa essa tecnologia de ponta, só aqui. Mas os países de tecnologia avançada não fazem uso desse mecanismo. E o cara me respondeu, será que não será óbvio? Porque nenhuma, nem outra, seja com urna eletrônica, nenhuma delas, para mim, não seriam confiáveis. Porque eu já vi uma mulher falar que todo sistema, por mais seguro que seja, nenhum sistema é inviolável. Até os mais seguros, que às vezes passam por hacker, que fazem a limpa, e os mais potentes sofrem violabilidade. E, lógico, sempre vão tentar fechar para que não haja inviolabilidade. Agora, não sou eu que vou dizer o que é certo ou errado, pois para mim eu sei, eu tenho a minha própria convicção. Aí se perguntar, quem é você para dizer o que é certo e o que é errado? Eu vou dizer, eu não sou ninguém, eu sou o que eu possa definir na minha vida e aos meus critérios. Agora, se a pessoa diz quem eu sou, então nem ela sabe. Então eu devolveria a pergunta. Pergunte à sua consciência. Medite, reflita. Pergunta na sua consciência profunda o que é certo e o que é errado. Não sou eu que tenho que dar essa satisfação. Porque eu tenho a minha noção, a minha convicção. Eu encerro aqui meu vídeo. Sei que foi um vídeo longo, duro, pesado. Então, eu digo para todo mundo, paz profunda, namastê, shanti. Amém. Tchau, tchau.